decidem que esse vai ser o seu deload. A cada 4, 6 semanas vão fazer um período de deload. Isso eu acho que é um erro, pode ser um equívoco da parte do praticante. Por quê? Porque talvez nessa quarta ou sexta semana ele ainda esteja apto a continuar numa curva de progressão constante, porém ele vai lá e quebra essa curva, fazendo esse período de retrocesso. Eu não acho isso interessante, porque você está num momento de progressão e vai lá e quebra. Talvez o que possa estar vindo a acontecer recorrentemente, nessas 4 ou 6 semanas, é que algum dos seus levantamentos esteja mais estagnado, mais travado, ou que ele seja um pouco mais desgastante e esteja te sobrecarregando mais do que outros. Por exemplo, fazer um levantamento terra para 3 repetições máximas e querer comparar o desgaste dele com um tríceps pulley é irreal. O levantamento terra é absurdo e sobrecarrega o nosso sistema nervoso central de uma forma muito mais bruta do que o tríceps pulley levado até a falha. Então talvez não seja necessário você parar sua progressão no tríceps pulley, um deload para o tríceps pulley, mas sim para o levantamento terra. Então reduzir a intensidade aplicada ali para 80%, provavelmente, algo assim, e fazer uma reintrodução da intensidade, algo mais específico. Bom, também posso dizer sobre a questão das pessoas, a grande maioria, trabalhar de forma subótima, longe da falha, e mesmo assim fazer esses períodos de deload desnecessários. Elas nem sequer conhecem o próprio corpo e aplicam esses períodos regenerativos, digamos assim. E o pior disso tudo, a gente também tem que falar do praticante que faz esse deload não por conta de uma necessidade real, porém decorrente de um excesso de volume, que é muito comum também. O cara treina bem, sabe treinar, conhece o corpo, porém ele exagera no que tange a séries que vão até a falha. Pega, coloca múltiplas séries por exercício, muitas vezes fazendo um trabalho subótimo nas últimas, por mais que ele seja um bom praticante, e o trabalho subótimo vem em decorrência dele estar exercendo muito esforço de forma muito contínua, muito prolongada, e não consegue tirar um bom aproveitamento por conta desse acúmulo de fadiga, digamos assim, principalmente do sistema nervoso central. Nesse caso, o mais simples é você fazer uma retirada dessas séries que estão em excesso. Para identificar isso, você tem que ter um certo conhecimento a respeito de volume e frequência. É claro que também temos outros fatores que vão além do treino, que podem justificar uma necessidade real de um período talvez de deload, que seriam como uma rotina estressante, noites mal dormidas, uma baixa ingestão energética num período de cutting, estresse psicológico crônico, podem estar aí justificando esse período aí de recuperação. Mas antes de falar como o deload é comumente realizado e qual que, na minha visão, é a forma mais preferível de se fazer ele, eu quero colocar aqui em referência o estudo que eu usei, que não fala a respeito do assunto, porém traz algo muito associado a ele. Vamos lá. O estudo em questão foi: exercícios com cargas mais leves produzem maior fadiga aguda e prolongada nos membros exercitados e não exercitados. Com base nesse estudo, eu acabei tendo essa ideia de montar esse material sobre deload. Eu vou estar deixando o nome do estudo aqui embaixo na descrição, talvez com o link ou o códigozinho dele para você poder ir lá se você tiver interesse. Bom, a pergunta principal do estudo foi: quando o esforço é igualado até a falha, cargas leves produzem menos fadiga e permitem recuperação mais rápida do que cargas altas? A gente vai ver aqui que o conceito de carga leve e carga alta no estudo pode ser um pouco diferente do que você imagina, tudo bem? A amostra foi uma amostra pequena, 11 homens treinados com mais ou menos 8,5 anos de experiência em treinamentos resistidos, livres de lesões e substâncias ergogênicas. Bom, o grupo carga leve treinou 40% do seu 1RM e fez as séries até a falha. As séries eram séries de 27 repetições até a falha, com 163 segundos de tempo sob tensão. O que foi observado foi que a maior queda de força foi imediata, a fadiga
foi persistente até 48 horas e não recuperou completamente no período avaliado. O grupo cargas altas utilizou 80%, a queda de força imediata acabou por ser menor e garantiu uma recuperação completa dentro das 24 horas avaliadas. As repetições foram na casa das 15 repetições e 90 segundos de tempo sob tensão durante a série. 15 repetições foi considerado uma carga alta aqui. Talvez você considere um limiar moderado. Quando eu penso em alto esforço, eu sempre penso naquelas casas bem baixas mesmo, de 6, 5, talvez até no máximo de 9. Nesse sentido aqui, o que é importante a gente estar pensando também é na relação da curva em U que se tem aqui. Então, por exemplo, a carga alta não vai trazer uma sobrecarga elevada, tanto de fadiga periférica quanto do sistema nervoso central, até um certo ponto. Porém, a partir de determinadas intensidades, por exemplo, no levantamento terra, praticando ele acima de 90% ou em 90% mesmo, você vai estar elevando demais a exigência do seu sistema nervoso central, o que justificaria uma redução dessa intensidade. Como que o deload é comumente realizado, pelo menos no que eu observo? Na prática, o deload costuma ser realizado de uma forma da pior forma possível. É uma redução abrupta da carga, mas mantém-se as séries efetivas e a falha muscular. Isso gera dois problemas fisiológicos importantes. Reduzindo a carga e mantendo a falha, a gente não vai estar trabalhando o que a gente gostaria de trabalhar nesse período de deload, que seria uma recuperação completa, tanto do sistema nervoso central quanto da fadiga periférica. Porque, como demonstrado no estudo, cargas leves levadas à falha geram maior fadiga aguda e prolongada do que as cargas altas, quando o esforço é equalizado. Além disso, apenas as cargas leves induziram uma fadiga contralateral, sugerindo maior envolvimento do sistema nervoso central. Então, isso quer dizer que a fadiga contralateral se referiria a eles trabalhar apenas uma perna, mas a outra perna também sofreu efeitos colaterais. Isso acontece porque a redução da carga, com associação ao aumento do número de repetições e o tempo sob tensão, também acaba por aumentar o acúmulo metabólico e também, diria que talvez esse seja um dos principais fatores, a ativação de aferentes do grupo 3 e 4, que são sensores mecânicos e metabólicos. Esse feedback aumenta a ativação mais prolongada desses grupos aferentes 3 e 4, aumenta o feedback inibitório do sistema nervoso central, prejudicando o recrutamento de unidades motoras de alto limiar. E isso, de forma contínua e prolongada, mantém ele sob fadiga por grande tempo. Ou seja, reduzir carga, mantendo falha e o número de séries efetivas, pode acabar até intensificando a fadiga periférica e central. Exatamente o contrário, oposto do objetivo do período de deload, não é mesmo? Porém, um deload com 27 repetições até a falha, eu acho bem difícil da gente encontrar. Eu acho realmente que o mais fácil é encontrar pessoas que trabalham no máximo 20, 15, quando vão fazer esses períodos de carga de recuperação. O outro problema associado a essa redução seria a redução indiscriminada. Outro problema de se trabalhar numa intensidade tão baixa, como por exemplo 40%, é em relação à força, pois a manutenção da força é um dos principais fatores para a preservação da massa muscular. Hipertrofia e força andam juntas, porém não de forma linear. Você pode aumentar sua força sem ocorrer de hipertrofia, mas provavelmente sofrendo de hipertrofia, ocorrendo hipertrofia no seu músculo, você aumentou o seu potencial de exercer força, seja aumentando repetições ou carga propriamente dita. Reduzir excessivamente a intensidade nesse período de deload com mais altas repetições, além de poder manter a fadiga, você não vai ficar bom, acaba enfraquecendo o nosso sinal mecânico necessário para essa manutenção do tecido. Então você pode efetivamente ter perdas, dependendo. Por exemplo, se você for fazer 2 semanas. Tá, tudo bem, mas qual seria a forma correta de se fazer ele então? Um deload mais bem alinhado não vai consistir então num treinar leve, mas sim em reduzir o custo fisiológico do treino.
sem eliminar a intensidade de forma desnecessária. Então, uma estratégia que, ao meu ver, é mais racional, ela vai envolver uma redução do número de séries efetivas, afastamento da falha muscular, trabalhar com repetições em reserva e manutenção de cargas suficientes para garantir essa alta tensão mecânica. Por exemplo, a gente poderia usar um cluster, seria válido, pois o cluster permite você trabalhar em alta intensidade e longe da falha. Dessa forma, a gente consegue preservar a força e o padrão motor, reduz o tempo sob tensão acumulado, podemos minimizar a fadiga periférica e central e permitir a boa recuperação entre as sessões. Agora, uma questão interessante, que a gente já falou um pouquinho no começo do vídeo, seria: o deload ele precisa ocorrer em todas as sessões e em todos os exercícios? Particularmente, ao meu ver, não, porque tem exercícios que são muito mais desgastantes do que outros. Então, por exemplo, quando a gente fala de um agachamento em terra, com certeza, mas poxa, a gente está falando de uma elevação lateral. Será que há necessidade de algo assim para elevação lateral? Será que você não poderia manter as séries e reduzir talvez um pouco a intensidade? Ou só reduzir as séries propriamente ditas? Emílio, você falou que 15 repetições você acha demais. Realmente, eu acho bastante. Num período de deload, trabalhar entre 8 e 12, com uma ou duas repetições na reserva, nos principais levantamentos, pode ser interessante da mesma forma, ao meu ver, na minha opinião. Então, uma estratégia prática nesses exercícios bem pesados, ou aquele que você acha que tem um custo muito grande, ou em todos, se você quiser, tanto faz, você pode reduzir temporariamente a sobrecarga, retomando a uma faixa mais baixa do seu 1RM e realizar uma reintrodução progressiva da intensidade, avançando novamente para as casas mais altas. Bom, e como a gente pode identificar essa necessidade do deload? Essa necessidade ela é altamente individual. E, em linhas gerais, a maioria das pessoas de vocês não precisa. Mesmo você que trabalha batendo pra caramba no músculo, levando tudo até a falha, provavelmente você não precisa. Porque, cara, é algo realmente que demora a vir. Demora a vir. E é mais fácil você manejar o número de séries efetivas que você está executando por sessão do que executar um deload. O deload realmente é algo que só os caras que erguem cargas colossais vão precisar. Você, pequeno gafanhoto, no seu terra de 200 quilos, talvez não precise fazer. E apenas reduzir a intensidade dele, reduzir o número de séries efetivas já seja mais do que suficiente. Mas bom, esse termo de reduzir o número de séries efetivas eu conheci pelo Henrique Aiello, ele chamou de revolume. É algo super interessante e que funciona. Eu digo por experiência própria. Eu bato em todas as séries até a falha. Acho que só tem dois exercícios que eu não vou até a falha, que é uma remada baixa pronada, com foco em upper back. Eu executo todas as repetições completas, deixo uma completa na reserva e faço só essas contrações aqui escapulares para trabalhar o miolo das costas, porque com a repetição completa ainda sobra muito dessa parte escapular aqui. E essa parte escapular eu levo até a falha. Outro exercício que eu deixo uma na reserva, seria o tríceps pulley, por uma questão do meu cotovelo, que eu acho que ajuda a preservar a saúde dele. São os únicos dois exercícios que eu deixo repetição na reserva. E olha que o tríceps pulley às vezes eu nem deixo. Nesse sentido, eu levo tudo até a falha e a única coisa que eu percebo que eu preciso é retirar uma ou duas séries efetivas de um ou outro exercício. Mas mas como eu comentei mais no começo do vídeo, existem fatores extra-treino que estão fora do seu treino que podem fazer essa necessidade, de fato, de você reduzir a intensidade geral do seu treino surgirem. Como, por exemplo, os fatores estressores, psicológico, noites mal dormidas. E como você vai identificar isso? Cara, você vai perceber um cansaço crônico, tanto para o treino quanto para atividades do dia a dia. Você vai chegar na academia querendo ir embora, você vai estar no seu meio do treino, que você já fez várias sessões, aquele mesmo treino, mas você vai chegar no meio e vai falar, cara, quero ir embora. A sua motivação vai estar muito baixa, você vai perceber que seus levantamentos vão estar estagnados e regredindo carga. Uma
Uma sensação muito comum também é a incapacidade de brigar com peso. Talvez eu esteja colocando um exemplo aí na tela. E cara, você não vai conseguir brigar mais 3 segundos que seja com aquela carga. E vai cair. Vai chegar na falha sem estar na falha. Esses sinais, especialmente quando eles estão ali combinados, eles indicam que você está fazendo cagada. Que você precisa pisar um pouco no freio e fazer o período de revolume e depois uma introdução novamente das séries, ou está fazendo propriamente dito um deload. Mas como eu falei, a maioria não vai precisar. Essas programações fixas de 4 a 6 semanas, elas vão ser muito bem exploradas em praticantes que levam assim as sessões no talo do talo, cara. É algo realmente que eu tô dando muita ênfase nisso porque é realmente algo que você não vai ver com frequência, que não há necessidade. A menos realmente que você seja um perturbado, um perturbado. O exemplo que o Henrique Aiello dá no vídeo dele, que ele fala a respeito do assunto, é, por exemplo, que ele estava fazendo terra 3 vezes na semana. Insano, insano. Eu troquei a minha divisão de treino, upper e lower, para uma divisão PPL, descanso PPL, justamente por causa do terra. Foi um dos principais exercícios que fez eu mudar a minha divisão. Porque no upper e lower, eu fazia como? Upper 1, leg 1 não tinha terra e o leg 2 tinha. Porém, eu repetia esse leg 2 aqui antes do período de uma semana. E eu não tá um dia antes de completar uma semana. E eu não tava conseguindo me recuperar bem, cara, pra fazer o terra. E eu tava sentindo que eu tava ficando prejudicado. Então eu troquei a minha divisão de treino para aumentar o espaçamento entre as sessões e comecei a sentir uma melhor recuperação, melhores resultados. Ainda treinando os músculos 2 vezes na semana, que 2 a 3 vezes seria o nosso padrão ouro de frequência, não é mesmo? Eu já vi 4 vezes, mas eu nunca testei 4 vezes, não vi nada a respeito de 4 vezes também sobre estudos. E, cara, a princípio seria esse o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo do Deload, o jeito certo de se fazer. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Falei alguma besteira? Deixe no comentário. Somou alguma coisa? Deixe no comentário.